eu vou dar 3 dicas para vocês já começarem a olhar na casa de vocês e já testar e ver os benefícios, tá? E depois eu quero saber, claro, não adianta você aplicar as minhas dicas e não ficar sabendo, né? Então me fala, por favor. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês é uma dica super prática, né? Relativamente fácil, que é a seguinte: tenha uma mesa quadrada ou retangular na proporção 2:1. Tem outras opções de proporção, mas a proporção 1:1 é excelente, porque traz paz, harmonia, né? Essa proporção 1:1 está relacionada a esse sentimento, né? Essa característica da paz. Então tem uma mesa quadrada em sua casa para reunir a família, é muito bom. Ou você pode também ter uma mesa de 1:2, está relacionado mais a sucesso, por isso que a gente usa geralmente 1:2 para mesa de escritório. Mas enfim, você pode ter 1:1, 1:2, dentro dessa proporção você pode. Existem proporções específicas que são melhores para coisas específicas. Eu posso falar sobre isso em um momento em breve, mas por enquanto eu não vou entrar nesse assunto, tá? Mas existem proporções específicas ideais. Mas para você saber, mesa quadrada ou retangular até 2:1 é legal. Se eu tenho uma mesa redonda é bem legal para festa, para movimento, né? O quadrado está relacionado ao elemento terra, então traz estabilidade, traz paz. O redondo, né? A gente estuda inclusive todos os formatos dos objetos na casa, no Vastu Shastra. O redondo está relacionado ao elemento ar, o círculo, né? Então, o que acontece? Por isso que a gente tem mesa de bilhar redonda, claro, para uma questão prática, mas também tem esse fundo sutil por trás, né? A gente tem mesa de, por exemplo, de restaurante redonda, porque você quer que o cliente não fique ali para sempre parado naquela mesa. A gente quer que ele, né, se movimente. Essa é uma dica, inclusive, até para restaurantes. Então, ter mesas redondas para o quê? Para as pessoas circularem, né? Para acontecer um movimento ali. Então, bilhar, ou você vai fazer uma festa em casa, é legal, que você vai receber visitas. Visitas está relacionada ao elemento ar. Então, a mesa redonda é legal para atividades com movimento, né? Para visitas, para jogos, etc. Mas para união e comunhão familiar não é ideal. Então, use a mesa quadrada, tá? Ou retangular naquela proporção que eu já falei aqui para vocês. Falamos sobre a direção oeste, não é mesmo? Então, eu quero que você faça o seguinte: você olhe para a sua casa e veja se você tem muita abertura oeste. Ou qualquer abertura oeste, na verdade, né? E nessa abertura oeste, o que você vai fazer? Você vai evitar que muita energia entre dessa janela. Então, essa é a segunda dica. Então, blindar as janelas e aberturas oeste, ok? Claro que existe alguns quadrantes que são bons de manter aberto, mas a gente precisaria ir mais fundo na sua casa para analisar com a consultoria para harmonização. Mas, por enquanto, uma regra geral para você já testar, você pode fechar, né, as janelas, manter fechada com cortina, não deixar que muita energia oeste entre da sua casa. Bom senso, só tenho janela oeste, aí eu faço o quê? Aí o ideal é você fazer a blindagem de forma energética. Mas, por enquanto, a dica prática é você fechar ela, manter com cortina, para evitar que tanta energia entre dessa janela ou porta oeste. Idealmente, na verdade, é que essa energia nem entre. Então, tem pessoas que colocam filtros, né? Aquele adesivo amarelo. Eu sou arquiteta, eu adoro estética, né? Então, eu não gosto de usar muito filtro amarelo na janela. Não acho bonita a película amarela, tá? Mas, se você quiser testar, você pode testar para ver já se funciona para você. Outra opção é colocar brise soleil, né? Quem sabe o que é isso? Quem não sabe é o seguinte. Brise soleil são dispositivos que você coloca na fachada, né? Que eles melhoram a proteção da fachada contra as incidências, inclusive geralmente colocadas nas fachadas point, né? Então você pode colocar esses artefatos, esses objetos fora da fachada para você fechar a fachada e não deixar que essa energia entre. Então, o ideal é que você coloque fora a proteção com película ou pode ser película amarela ou azul, depende da região. Mas se você está falando da região oeste, está falando de amarelo. Então, película amarela ou colocar o brise soleil. Outra opção que também você pode testar, que pode ajudar, é você manter fechada essa energia, né, essa janela que entra a energia oeste, com cortinas, enfim, não deixar que entre vento, etc. Na harmonização, o que é que a gente faz? A gente vai blindar essa janela com um veículo, que geralmente são as barras de cobre, que não ficam expostas, idealmente, com um mantra específico
uma vibração sonora e com tantra também, com ritual. Então, isso tudo a gente aprende, eu explico, né, e te guio ao longo da consultoria Vasto, que geralmente não é rapidinho não, são 3 meses que eu fico te apoiando, tá? Enfim, mas já pode fazer esse teste, tá, pessoal? Coloca aí o filtro, né, o adesivo amarelo para refletir a energia que vem de oeste, coloca o bissoleil, fecha com cortinas essas janelas oeste, se possível, tá? Bom senso, sim. Terceira dica, vamos lá. A gente quer cuidar do elemento fogo, lembra? Então, uma coisa muito simples que você pode fazer na sua casa é evitar na zona sudeste da sua casa, olha lá na bússola, né? Pelo menos mais ou menos onde é que fica, zona sudeste da sua casa, você vai evitar elementos vermelhos e plantas vermelhas. Então, essa terceira dica para a gente manter o elemento fogo em harmonia e não exaltar muito o elemento fogo para você não ficar aí brigando com todo mundo da família. Então, melhor você trabalhar com cores mais claras, né? Um elemento ou outro pode até ser bom, mas não muita cor vermelha nessa zona, tá? E planta com certeza não, tá? Que é uma indicação que a gente tem de acordo com o Vastu Shastra. Então, 3 dicas para você atrair mais harmonia familiar. Acabei de dar para vocês. E tem várias outras dicas e tem vários outros possíveis motivos para você estar tendo desarmonia. Quando a gente faz uma consultoria personalizada, profunda na sua casa, né, Vastu Shastra, para harmonizar a sua casa, a gente vai olhar todos os aspectos. Porque a gente tem que olhar onde é que está cada familiar, se cada familiar está morando, né, dormindo no quarto ideal para ele, se não está, como a gente pode melhorar, né? A gente tem que entender como é que está funcionando a dinâmica entre os familiares também, como é que são os espaços de comunhão. Então, eu não consigo falar sobre tudo isso na live, porque inclusive são problemas específicos. Eu conseguiria ficar aqui falando um monte de exemplo, mas não é o caso. Então, eu estou querendo focar para você já poder aplicar. E depois, se você quiser, você vem aprofundar comigo, tá bem? Gostaram das dicas? Bom, né? Quero ver vocês implementando, me falando, dando feedbacks, tá? Então, primeiro, mesa de jantar quadrada. Segundo, a gente proteger a entrada de energia vinda do oeste, né? Evitar. E terceiro, evitar pegar fogo aí na zona sudeste, que é a zona do fogo, para não ter conflitos, né? Então, evitar elementos vermelhos muito grandes e plantas vermelhas.